Obrigado por tua presença, por sua graça. Vamos lá, gente, abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo de número 19, versículo de número 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Diga, mulher, eis aí teu filho. Continue, por favor. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Diga, desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Pode se sentar, por favor, é maior? As pessoas deixam as coisas mais importantes da vida para os seus últimos momentos de vida. Normalmente você sabe as coisas mais importantes a respeito da vida de alguém quando ele está próximo à morte. Então as pessoas pedem perdão, elas revelam segredos, elas pedem desculpa, elas dão orientações. Porque no dia a dia da vida, na correria da vida, nós pensamos que vamos viver para sempre. Então a gente não se prende, nós não nos prendemos a nenhum detalhe quando estamos na nossa maior força, no nosso vigor no dia a dia. Nós não nos prendemos. Mas, todavia, quando se chega na reta final, aonde, gente? Eu não ouvi. Quando se chega aonde? Na reta final, a gente começa a falar as coisas mais importantes. A história de Jesus, ela é descrita da seguinte forma: a última semana da vida de Jesus foi a que ele falou as coisas mais importantes. Na última semana foi quando ele falou as coisas mais importantes para os seus discípulos, foi quando ele falou as coisas mais importantes também para a igreja, na sua última semana. E essa passagem que nós acabamos de ler não está falando apenas da última semana da vida de Jesus. Na verdade, está falando da última hora da vida de Jesus. Ele estava já crucificado. Jesus sabia. Quem está comigo? Quem está ligado? Jesus sabia que eram os últimos instantes. Eu vou repetir. Jesus sabia que eram os últimos momentos da sua vida. Eram os últimos momentos. Então ele ali crucificado, ele abaixa os olhos e ele vê duas pessoas que eram importantes para a vida dele. A pessoa número 1 que ele viu foi a sua mãe. Como era o nome dela? Maria. Ele viu sua mãe Maria, que estava ali diante dele. Ao lado de sua mãe Maria, ele procurou Pedro, mas Pedro não estava. Ele procurou Tomé, mas Tomé não estava. Filipe não estava. Na verdade, a minha Bíblia ali está dizendo que nenhum dos discípulos estava ali. Nenhum deles. Apenas um discípulo que é chamado de o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? O discípulo amado é o discípulo João. Ele era chamado de discípulo amado porque ele era o mais próximo de Jesus, era aquele que estava sempre o mais perto de Jesus. Quando Jesus subiu no monte para orar, ele estava. Quando Jesus entrou na casa de uma mulher, de um homem cuja a filha tinha morrido, ele só levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. João também estava lá. João participava, na verdade, dos momentos mais importantes da vida de Jesus. E João era tão íntimo de Jesus, que diz a Bíblia que na Santa Ceia, a cadeirinha do lado, era a cadeirinha que João sentava, do lado de Jesus. Quem está comigo, gente? Dá um glória a Deus aí. Eu não te ouvi, quem está comigo, dá um glória a Deus. Ele sentava do lado, e diz a minha Bíblia, que ele inclinava a cabeça no ombro de Jesus, assim, ó. Ele tinha tanta intimidade, que ele punha a cabeça no ombro de Jesus. Por isso ele sabia de coisas que os outros não sabiam. Quanto mais perto você estiver de alguém, mais você sabe da vida dela. Quanto mais distante, menos você sabe.
Por exemplo, Jesus disse assim na Santa Ceia. O que Jesus disse na Santa Ceia? Um de vós há de me trair. Olha, todo mundo sentado na mesa, todo mundo ficou, poxa, quem será? Quem que vai trair? Quem é que vai fazer? Quem é que não vai fazer? Aonde João estava sentado? Do lado de Jesus. Aí João, ele pergunta assim: porventura sou eu? Aí Jesus disse assim, só para ele: aquele que eu der o primeiro pedaço de pão, esse vai me trair. Os outros não sabiam de nada, mas por ele, o discípulo amado, chamado João, ele está tão próximo de Jesus, ele sabia quem era o cara que iria trair Jesus. Aí Jesus pega o primeiro pedaço e dá para quem? Para Judas. Judas, quando você recebe o primeiro pedaço de bolo numa festa, como é que você se sente? Vou perguntar de novo. Quando você recebe o primeiro pedaço de bolo na festa, como é que você se sente? Poxa, importante. Quando Jesus deu o primeiro pedaço de pão para Judas, Judas deve ter falado assim, ó, eu e ele somos. Só que Jesus já tinha falado para João, o traidor vai receber o primeiro pedaço. João era o cara na vida de Jesus, o cara mais próximo de Jesus. E agora, na crucificação, no texto que eu acabei de ler, na crucificação, Jesus abaixa os olhos e ele não vê nenhum dos outros discípulos, ele só vê quem? A mãe, Maria e João. Aí ele olha para Maria e diz assim para ela, mulher. Ele não a chama de mãe, por um princípio simples, não era desrespeito, porque agora Maria não representava apenas a mãe de Jesus, Maria representava algo muito maior, porque a primeira pessoa que Deus criou foi Adão, a segunda foi Eva, a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Adão foi o pai da humanidade, Eva foi a mãe da humanidade. Então a mulher representa aquela, a mulher, quando a Bíblia usa a palavra mulher, fala de totalidade, fala de algo muito maior, de algo gigantesco. Então quando Jesus olhou para Maria e chamou ela de mulher, ele estava falando que agora ela representava a igreja, a totalidade da igreja. Ele chama a mãe dele de mulher, porque agora ela representa não apenas alguém da família, ela representa toda a igreja espalhada na face da terra. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aí ele diz para ela, mulher, eis aí o teu filho, com os olhos, né, que ele está crucificado, ó. Mulher, eis aí teu filho. Ou seja, o discípulo amado agora seria filho da mulher, da igreja. A mãe, a mulher seria uma mãe, a igreja seria uma mãe, e o discípulo seria um filho. E ele olha para o discípulo amado e diz, eis aí tua mãe. O que Jesus estava colocando na igreja? A figura da mãe. Porque até agora nós tínhamos a figura do pai, Deus, a figura dos irmãos, os discípulos, mas não tínhamos uma figura de mãe. Agora ele colocou que a igreja, ela é como uma mãe. É por isso que quando chegamos na igreja nos sentimos tão confortáveis. Não sei se você sente isso, mas nos sentimos acalentados, é assim que fala. Você não está sentado numa cadeira, você está sentado no colo de uma mãe. Você pode chegar aqui do jeito que for, que ela abraça você. Você se sente abraçado, querido. Chega doente, ela cuida. Chega triste, ela alegra. Você chega caído, ela te levanta. Você chega oprimido, de repente vem uma palavra direta ao teu coração que te renova e te põe de pé e você fala, ai meu Deus, tem jeito. A igreja é uma mãe. Você já chegou na casa da mãe com algum problema? Por exemplo, você chega lá e fala, mãe, nossa, estou com uma febre, nossa, sentindo frio. Aí você encosta num cantinho, de repente vem um mingauzinho de quê? De fubá. Quem já teve essa experiência? Mãe é assim, né? E de repente ela, toma aqui meu filho. Eu lembro da minha mãe, antes dela falecer, quando a gente ficava gripado, ela falava assim com um dos irmãos, vai na casa do Manel, pega lá folha de laranja da terra. Aí fazia um chá de folha de laranja da terra. Vocês já tomaram isso? Vocês não teve mãe não, gente? É assim ou não é?
E ela fazia um chazinho, aquele trem quente no caneco de alumínio, a gente descia e enfiava a gente debaixo do cobertor, e aí dava aquela suadeira, e de repente você saía novo. Mãe é assim, mãe cuida, chegou com um problema, ela sabe, ela bate o olho, ela fala assim, mãe é assim, não é? Ela bate o olho e fala assim, tá bem? Você fala, tô. Você é mentiroso, menino? O que está acontecendo? É assim ou não é, gente? Porque mãe sabe o que a gente precisa. É incrível que às vezes o culto está indo para um lado e de repente o culto muda por causa de uma pessoa, porque a mãe, que é Deus, que é a igreja, ela sabe que você está precisando de algo, e Deus começa a falar com você, e você não sabe, você pergunta assim, poxa vida, quem é que contou meu problema para o pastor? Ninguém contou, porque a mãe sabe quando alguém chega aqui precisando da ajuda dela. A igreja é uma mãe. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Jesus disse assim para o discípulo, eis aí a tua mãe, dizendo que Maria agora representa a igreja, que a igreja na verdade é uma mãe. E disse para o discípulo, e disse para Maria, ele é teu filho, e disse para ele, trate ela como sua mãe. O que Deus está tentando nos dizer, o que Jesus estava tentando nos dizer, é que a igreja que você está agora dentro dela, a igreja universal de Cristo, a igreja de Deus na face da terra, ela não é apenas uma instituição, ela é uma mãe. E você deve tratá-la com todo respeito, com toda dedicação e com todo o amor que você tem no seu coração, porque ela tem cuidado de você. Não existe filho órfão aqui. Eu já perdi pai, já perdi mãe, mas continuo tendo uma mãe cuidando de mim, que é a igreja. Quem está comigo, dê um glória a Deus, por favor. Você se sente amparado, e se você ainda não pôde contar com a mãe, pode ter certeza que você ainda não precisou. O dia que você precisar, fica com esse nariz em pé, dizendo assim, para mim tanto fez, tanto faz. Vai chegar a tua hora. Uma hora a calamidade bate na nossa porta, e você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. Aonde você vai encontrar saída? Quando você senta aqui e começa a falar com Deus, parece que tudo para, e Deus dá toda a atenção. A mãe é para isso, a igreja é para isso. Quem está comigo, dá um glória a Deus. E João, ele tinha isso de uma tal maneira que ele escreveu uma carta. Na verdade ele escreveu 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João. Na carta de 2 João, capítulo 1, a gente vai ler, olha como ele trata a igreja, olha como é que ele chama a igreja. Por favor. O presbítero é ele, João. Ele está escrevendo a quem? A senhora eleita. Como é que ele chama a igreja? De senhora eleita. Fala com o seu irmão, você está no colo da senhora eleita. O que é uma senhora eleita? O que é uma eleita? Eleita é um escolhido. A igreja foi escolhida por Deus para te dar saúde, para ajudar você. Essa é uma senhora eleita. Olha, que Jesus não está chamando a igreja de menina eleita, com piercing no nariz. Não, ele está chamando ela quê? João está chamando ela de quê? Isso mostra para a gente que a igreja não é uma irresponsável. Não é uma menina que nasceu ontem. Ela é uma senhora madura e sábia, e ela sabe cuidar de cada pessoa que chega aqui. Deus preparou a igreja para receber cada pessoa que sofre. Quem está entendendo? Quem está comigo? Quem está ligado? Ixi, falhou. Quem está comigo? Quem está ligado? A igreja conhece, ela é mãe, ela é uma... João chama ela de a senhora eleita. Imagine uma senhora de cabelos brancos. Ele tem tanto respeito pela igreja, que ele a chama de a senhora, dizendo que você deveria repensar sua maneira de tratar a igreja. Porque como eu trato essa senhora, essa igreja, essa senhora eleita, com desrespeito. Hoje a igreja tem sido essa senhora, essa mãe. As pessoas esqueceram quem ela é, e as pessoas violentam, elas xingam, elas reclamam, elas maltratam, e eles esqueceram que eles estão maltratando a coisa que Jesus mais ama na terra, que é a sua igreja. Você esqueceu disso? Essa senhora, que é a igreja, ela é amada por Deus de uma maneira tal que Ele enviou o seu Filho para resgatá-la. Quem está comigo, dá um glória a Deus. E às vezes a gente, olha para mim, se você entra numa casa
Quem tem mãe? E de repente você está sentado e alguém começa a falar da sua mãe. Sua mãe é uma cachorra, sem vergonha. Sua mãe não vale nada. O que você faz? Ou você sai ou você mata um. Sim ou não? Ou você fica lá sentada. Não, não existe esse cara. Não importa, da sua mãe ninguém toca nela. Jesus está dizendo que essa aqui é uma mãe. Como que você tem coragem de abrir a sua boca e maltratar aquela que Deus ungiu? Porque não tem, é raro chegar alguém aqui, que essa igreja, não é essa igreja, não estou falando dessa, estou falando da igreja de Cristo na terra, e estou falando inclusive da igreja mesmo, da igreja, não estou falando da minha denominação. É raro uma pessoa chegar lá e Deus não usar a igreja para sustentar, para alimentar, para curar, para transformar, no mínimo para educar. O meu filho não rouba porque ele aprendeu na igreja, não roubarás. O meu filho não mata porque ele aprendeu na igreja os 10 mandamentos, não matarás. No mínimo a igreja tem o poder de educar, de dar princípios, de colocar uma pessoa nos eixos. Ei, você tem filho? Tenho. Sabe o que vai garantir que seu filho seja uma pessoa de bem? O meu dinheiro, pastor. Não, meu amigo, o seu dinheiro não vai adiantar, o seu couro em cima dele não vai adiantar, mas se você ensinar a criança o caminho que ela deve andar, se a mãe, a igreja, ensina para ela cresce e nunca mais se esquece. Quem está entendendo, dá glória a Deus, porque esse é o papel dela. Então, João, ele trata essa mulher, essa igreja, de quê? De quê, irmão? De a senhora eleita. E ele está pedindo que você trate essa senhora com respeito, que você cuide dela. Olha o que João fez. Quando Jesus disse para ele, essa é sua mãe, ele pegou ela e levou ela para casa. E diz a história que ele levou ela para a região de Éfeso, e ali ele morou e ele cuidou dela. O que Deus está dizendo? Que é minha responsabilidade, depois de ser cuidado pela mãe, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que ajudá-la, e não criticá-la, não amaldiçoá-la, não feri-la, não machucá-la. Eu tenho que cuidar. Tem cheio de gente aqui com conflitos com mãe biológica. Ei, você não tem vergonha de ter conflitos com a mulher que te gerou, com aquela que tem capacidade, teve capacidade de cuidar de você até esse dia? É uma tragédia você se levantar contra qualquer tipo de paternidade, materno ou paterno. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, e você vai viver muito tempo. O João, ele tinha uma capacidade extraordinária. Vocês estão entendendo? Eu não sei se você está entendendo. Quem está entendendo? Mãe é assim. Primeiro ela cuida da gente, depois a gente cuida dela. Deus espera que você cuide daquela que cuidou de você. Deus espera que você cuide dessa instituição materna, que é a igreja, como um dia ela cuidou de você. Pastor, e qual o resultado? O que é que eu vou colher se eu fizer isso? João dos apóstolos foi o único. Olha o que é que ele colheu por ele tratar a igreja dessa forma. Ele foi o único que não morreu de tragédia. Uns morreram à espada, outros morreram crucificados de cabeça para baixo. Alguns morreram apedrejados, como Estevão morreu apedrejado. Mas João, diz a Bíblia que ele morreu de morte natural. Com quantos anos? 94 anos. Ele morreu no ano 103 da era da vinda de Jesus, depois da volta de Jesus, no ano 103. Com 94 anos ele morreu. E antes dele morrer, o imperador mandou ele como prisioneiro para a ilha de Pátimos. Mas antes de mandar ele para lá, sabe o que o imperador fez? Acendeu um caldeirão de azeite fervendo, colocou o azeite ferver na praça pública e colocou João, esse que tratava a igreja, como a senhora
eleita, que tratava ela como mãe, que cuidava dela, olha o resultado, ele é jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, e diz a minha Bíblia, diz a história, porque isso não está registrado na Bíblia, está registrado na história, diz a história que quando ele sai de dentro, ele levanta do caldeirão de azeite fervendo, ele não tem uma bolha no corpo, ele não tem uma ferida, porque quem honra a mãe vai viver muito tempo, vai ser guardado, vai ser protegido, vai ser cuidado. Quem está entendendo? O segredo para você viver muito tempo está na tua mãe. Mãe é uma origem, é um começo, é de onde eu vim. Ela estabelece o quanto eu vou viver na terra. Se você trata bem tua mãe, você vai viver muito tempo. Se trata mal tua mãe, pode esperar. A geração de hoje morre entre 20 e 30 anos. Pergunta para mim, por quê? Pergunta, gente, por quê? É a geração que não aprendeu o que eu aprendi. Eu ainda peguei essa rapa do tacho. Eu não saio de casa, não podia sair de casa sem falar. Bença mãe, bença pai. Não é assim? Não pode. E é tão poderoso, eles são tão poderosos na nossa vida. Meu pai faleceu, mas aquilo que ele me dizia assim, não faça, hoje ele já morreu. Eu poderia o quê? Mas parece que ele está me olhando. Parece que de repente ele vai surgir do além e vai falar assim. Então nós continuamos carregando isso dentro da gente, porque ele teve o poder de nos abençoar. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Agora essa geração chama a mãe de Ocê. Você já lavou roupa para comprar meu tênis? Anda! Eles não sabem o que é uma mãe. Eu vou dizer de novo, eles não sabem o que é uma mãe. Eles não sabem o que fazer, o que dizer para uma mãe. Eles não sabem o que fazer pela mãe. Eles não sabem a importância da mãe. Quando João ouviu de Jesus, ela é tua mãe, ele disse, então deixa comigo que eu vou cuidar. O que Deus está dizendo para nós é que a igreja é mãe. Nós somos filhos. O poder que você tem quando você cuida das coisas da igreja é viver muito tempo. Há um poder de riqueza nisso. Diga para o seu irmão, você vai prosperar. Diga para ele. Pastor, mas eu faço se eu quiser. Tem um texto sagrado que me deixa impressionado. Lucas 9:57. Eu quero ler com você e comentar um pouquinho. Parece que não tem nada a ver, mas olha como Jesus agia. Deveria ser a sua forma de agir. Lucas 9:57, por favor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então alguém chegou para Jesus e disse assim, Jesus, eu vou te seguir para onde o senhor for. Resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, leia para mim, por favor, todo mundo. Vamos lá, 1, 2 e todo mundo. As raposas têm os seus covis. As aves do céu têm o quê? Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha como é que mãe ensina. Quer aprender? Dá glória a Deus. Olha como é que mãe ensina. Quando eu li esse texto, eu achei que Jesus estava falando assim. O cara falou, deixa eu te seguir. Jesus falou assim, olha, as aves do céu têm casa, têm ninho. As raposas têm covios, têm casa. Mas eu, o filho do homem, não tenho casa. E eu custei para entender que Jesus não... Quem está comigo? Jesus não estava falando de casa, porque ele tinha casa. Aonde ele morava? Em Cafarnaum. Eu fui na casa dele. Eu fui lá. Você vai lá um dia comigo? Eu saí daqui, fui em Israel, fui na Galileia e fui na cidade onde Jesus morava, a cidade de Cafarnaum. Jesus tinha casa. Por que ele disse, as aves do céu têm casa, as raposas têm casa, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça? Jesus estava falando de algo muito maior. Sabe de que ele estava falando? Ele estava falando assim, as raposas têm vontade, as aves do céu têm vontade, mas eu não tenho vontade própria. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. A cabeça é vontade. A sua vontade está na sua cabeça. Onde está a sua vontade? Jesus estava dizendo, eu sou o filho do homem,
mas eu não tenho vontade própria, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus estava dizendo que a coisa mais importante que ele sacrificou foi o seu livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio? Livre-arbítrio é direito de escolha, você decide. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu amo, não amo, eu odeio. Seu livre-arbítrio, a coisa mais importante que você tem. Sabe o que Jesus falou? Eu não tenho vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Eu faço o que Ele quer. Você quer vencer na vida? Esquece o que você sabe. Olha para o céu e diz: eu estou aqui para fazer a sua vontade. Quem está lá em cima vive há mais tempo que você. Você vai partir, ele vai continuar vivendo. Ele sabe o caminho melhor para você. E ele está dizendo: honre a tua mãe. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Na Bíblia tinha 3 grupos. Diga assim, 3 grupos. Vamos lá, todo mundo diga 3 grupos. Eu quero te perguntar qual desses 3 grupos era o pior. Existia aqueles, em 1 Coríntios fala que existia aqueles que diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. E outros diziam: eu sou de Cristo. Então diga: eu sou de Paulo, é um grupo. Eu sou de, é outro grupo. O terceiro grupo? Qual dos 3 é o pior grupo? Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cristo. Qual dos 3 é o pior grupo? O de Apolo? Levanta a mão. O de Paulo? Levanta a mão. Ou os de Cristo? Levanta a mão. Qual era o melhor grupo? Os de Apolo, o de Paulo ou o de Cristo? Qual era o melhor? Hein? De quem? Os de Cristo era o pior grupo. Sabe por quê? Porque quem diz eu sou de Cristo é porque ele é invisível. Jesus já foi na sua casa te pedir alguma coisa? É fácil você dizer que é dele, porque ele não desce para exigir nada, então você fica livre. Mas quem diz eu sou de Paulo, tem Paulo para cobrar. Quando você descobre uma pessoa dizendo assim: olha, meu pastor é Deus, é um safado, que não quer prestar conta para ninguém, não quer responsabilidade nenhuma e se encosta na invisibilidade divina, como se Deus fosse um velho gagá que não sabe o que ele está pensando e planejando. Aí ele diz assim: é melhor eu falar que eu sou de Deus. Ah não, eu temo é Deus. Por quê? Porque Deus não desce para cobrar, ele vai descer uma vez só, e quando descer não tem jeito, vai ser no dia do juízo final. Quem está me entendendo? A Bíblia diz assim, que a Bíblia não, eu estou misturando aqui. Há um ditado que diz assim: quem não consegue amar e respeitar alguém a quem você vê, não consegue amar a Deus a quem você não vê. Por que Deus colocou a igreja como mãe? Para te ensinar a disciplina de obedecer a alguém. Sabe qual a diferença entre os homens e os animais? Os animais não prestam conta a ninguém, não respeitam ninguém, não ama ninguém. Animal é um bicho solto pelo mundo que faz o que quer. A diferença de nós é que nós temos princípios, nós temos estatutos e nós guardamos mandamentos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. É isso que nos diferencia dos outros seres que estão espalhados pela terra. E quando você diz eu não temo ninguém, eu não respeito ninguém, eu não amo ninguém, eu não obedeço ninguém, você se comparou a um bicho, a uma fera. Quem está comigo? Quem está ligado? E é isso que essa geração de hoje está vivendo. Ela está passando, ela não respeita, ela agride a mãe. Tem gente aqui com problema sério, nunca teve convivência com mãe, nunca teve paz com mãe, nunca teve alegria com mãe, nunca conseguiu honrar a mãe. Paulo chama a igreja de, olha o respeito, a senhora eleita. E ele não consegue tratar a igreja de outra maneira que não seja com esse respeito. Qual foi o resultado disso na vida de João? Julgou no caldeirão fervendo, não morreu. Levou para a ilha de Patmos para morrer, picado de cobra, não morreu. Soltaram ele. Viveu em casa, morreu em casa, velho, de morte natural. Pergunta para mim, por quê? Porque a Bíblia diz que quem honra a mãe vai viver muito tempo, vai prosperar nessa terra. Quem vai, levanta a mão, dá um glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Vai prosperar, vai viver muito tempo, vai ter saúde.
que o Senhor está dizendo isso? Se você não tem uma boa convivência, ou uma convivência pacífica com sua mãe biológica, você trouxe essa mesma convivência para sua mãe espiritual, que é a igreja. E se você não consegue viver pacificamente com sua mãe, olha o que a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 4, último capítulo de Malaquias, versículo 4 e 5, último capítulo de Malaquias, capítulo 4 de Malaquias, diz assim, que Deus vai fazer com que Ele vai transformar o coração do pai e do filho, para que a terra não seja ferida com maldição. Eu explico isso, olha só. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber os estatutos e juízos. Deus chama o povo e diz assim, olha, lembre-se de uma coisa, lembre-se que nós vivemos debaixo de estatutos e princípios, estatutos e juízos, vivemos debaixo de princípios. Ninguém prospera se não seguir princípios, se não seguir leis espirituais. Ninguém vence se não seguir leis espirituais. Ele chamou e diz, olha, quer prosperar? Lembre-se das leis espirituais. Amar e honrar, tratar bem a mãe é uma dessas leis. O verso 5 ele diz assim, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tem gente que a terra dele, aonde ele mora, está ferida com maldição. Se você for lá no livro de Deuteronômio, você vai ver as maldições. Maldição é útero seco. Maldição é alergia. Maldição de doença, por exemplo, são doenças que brotam no corpo da pessoa e ela não sabe. Até a hemorroida é uma maldição. A maldição ela vem desde a hemorroida à cegueira. Ela vem como uma maldição, ela vem no campo, no trabalho das mãos, você planta e não colhe. Ela vem quando os animais criam, eles abortam, maldição. Leia Deuteronômio 28 e você vai ver a lista de maldição. Tem gente que ele está na igreja, está tudo bem. Ele vai para casa onde ele vive, a terra dele é ferida com maldição. Ele não vive bem, parece um inferno. O que está acontecendo na minha casa? Sua terra está ferida com maldição. Por quê? Porque o seu coração não se converteu ao seu pai. E o coração do seu pai não se converteu a você. Há uma guerra entre vocês, e essa guerra faz a terra ser ferida com maldição. Não adianta, o cara não é feliz. A maldição ela está na vida sentimental ou na profissional, ou ela está na saúde, ou ela está no corpo da pessoa, ou ela está nas emoções, ou ela está na alma. De onde veio essa maldição? Relacionamento entre pais e filhos. Aí Deus diz assim, eu vou enviar o profeta Elias. O profeta Elias, o espírito do profeta Elias, porque o profeta Elias quando viveu, ele era poderoso, ele era violento, e ele está dizendo que Deus vai fazer tanta coisa, tanta maravilha, que ele vai fazer o seu pai te tratar como filho, e vai fazer você que é filho, olhar para o seu pai, e amá-lo, honrá-lo e respeitar. Ele vai converter o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, para que a terra... Pastor, por que eu vivo tão mal? Maldição de relacionamentos. Como assim? Você não conseguiu obter a maior bênção do universo, que é a bênção dos seus pais. Você não conseguiu que a sua mãe olhasse para você e te amasse e liberasse vida sobre você. Esse menino é uma barrigada perdida, não aguento isso aí, isso é uma safadeza. Você vai ver o que vai dar na vida. Você não conseguiu obter um olhar bondoso dos seus pais. Deus vai vir hoje, dá uma glória a Deus, e Ele vai transformar toda maldição em bênção. Ele vai converter o coração dos pais em favor dos filhos, e o coração dos filhos em favor de quem? Para que a terra que você vive não seja ferida com maldição. Eu estou aqui, eu vou para minha casa daqui a pouco, e a paz que eu estou vivendo aqui, eu vou viver na minha casa. Por quê? Porque amei meu pai até o último minuto da vida dele. Eu recebi como herança a bênção dele. É impossível, olha para mim,
é impossível que eu dê errado na vida. Eu tenho a bênção. Quem tem a bênção, planta couve e vai prosperar. Vai ter água no deserto. Porque a bênção vai fazer toda a diferença na sua vida. Pastor, não tive bênção. Lá em casa era uma guerra. A sua terra está ferida com maldição. Eu estou falando com os filhos. Domingo é dia das mães. Pegue a tua mãe, se ela é viva, e arranque dela uma bênção. Arranque dela uma bênção. Eu estava dizendo aqui um dia, que lá na roça, eu tinha 20 vaquinhas, 15 vacas. As vacas davam, irmãos, não dava, juntando tudo, não dava 150 litros de leite. Eu falei, que coisa isso, que não dava e não dava. Um dia, eu lendo a Bíblia, Deus falou comigo assim, você não tem a bênção de seu pai. Eu falei, como? Você não tem a bênção de seu pai? Aí o que eu fiz? Peguei meu pai e andei com ele no pasto, na roça. Um curralzinho simples de régua, de madeira. Não tinha nem curral. Aí ele olhou. E no final ele disse assim, meu filho, que Deus te abençoe. Eu falei, era isso que eu precisava. Ele disse assim para mim, 15 vacas, dando 8 litros de leite cada vaca. Ele disse assim, Deus te abençoe. Eu falei, é isso que eu precisava. Fui embora. Um mês depois, as mesmas 15 vacas davam 600 a 700 litros de leite. Pastor, o que era aquilo? Aquilo é o poder de uma bênção que sai de uma mãe. Amém? Quando você honra a mãe, um milagre vai acontecer na sua vida. Põe a mão aqui no coração.